Capítulo 3. Sinais da verdadeira devoção a Maria. Expostas essas 5 verdades, resta mais do que nunca fazer uma boa escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, porque pulula por aí, mais do que nunca, falsas devoções a Santa Maria, fáceis de confundir-se como verdadeiras devoções. O demônio, como exímio falsário e enganador experiente, de tal sorte já tantas almas enganou e condenou com falsas devoções à Santíssima Virgem, que todo dia se serve de sua experiência diabólica para muitos outros condenar, amolecendo-os e relaxando-os para dormirem no pecado, sob pretexto de algumas orações mal feitas e certas práticas exteriores que os inspira. Assim como um falso moedeiro, ordinariamente falseia apenas moedas de ouro e prata, mas raramente de outros metais, já que não valem o trabalho, assim também o espírito maligno não falseia tanto as demais devoções, além das quais que são de Cristo e Maria, da Santíssima Eucaristia e da Virgem Maria, porque elas são, dentre tantas outras, o que são o ouro e a prata entre os metais. É, pois, de suma importância conhecer primeiramente as falsas devoções à Santíssima Virgem para delas fugir, e a verdadeira então abraçar. Em segundo, em meio a tantas práticas distintas da verdadeira devoção a Santa Maria, qual a mais perfeita, a mais agradável a Santa Maria, a mais gloriosa a Deus e a mais santificante a nós, para então nos apegarmos a ela. Inquirindo pelo mundo 7 gêneros de falsos devotos e falsas devoções a Santa Maria, encontrei a saber: 1. Os devotos críticos. 2. Os devotos escrupulosos. 3. Os devotos exteriores. 4. Os devotos presunçosos. 5. Os devotos inconstantes. 6. Os devotos hipócritas. E 7. Os devotos interesseiros. Os devotos críticos são em geral sábios, soberbos espíritos fortes e autossuficientes, que, embora haja no fundo alguma devoção a Santa Maria, criticam, porém, quase toda a prática de devoção a Maria que pessoas simples prestam, modesta e santamente, a essa tão boa mãe, por não condizerem as fantasias que têm. Eles põem em dúvida os milagres e histórias que se narram de autores dignos de fé, os quais testemunham a misericórdia e o poder da Virgem Santíssima. Veem com desgosto as pessoas humildes e simples se ajoelharem ante um altar ou imagem da Santa Virgem, por vezes no recôndito de uma rua, para ir rezar a Deus. Acusam-nos de idolatria, como se adorassem pau e pedra. Dizem-nos que de si mesmos não gostam dessas devoções exteriores e não são tão fracos de espírito a ponto de acreditar em tantas historietas e contos sobre Santíssima Virgem que vão de boca em boca. Quando eles contam os admiráveis louvores que os santos padres a elevam, ou respondem tratar-se de retórica por hipérboles e exageros, ou explicam-lhes erroneamente as palavras. Esse gênero de falso devoto e de gente soberba e mundana é muito para temer e abrem chagas de dano infinito nos tecidos da devoção à Santíssima Virgem e afastam as pessoas do modo eficaz de devoção, sob o pretexto de destruir os abusos. O devoto escrupuloso são os que temem desonrar o filho ao honrar a mãe, de rebaixar um ao elevar o outro. Não suportam que se tribute à Virgem Santa os tão justos louvores que lhe teceram os santos padres. Não suportam senão com desgosto que haja mais quem se ajoelhe ante um altar de Maria do que do Santíssimo Sacramento, como fosse um contrário ao outro. Como se os que rezam a Santa Maria não rezassem a Cristo por meio dela. Não querem que se fale muito de Santa Maria, nem a ela se recorra com frequência. Eis alguns dizeres que eles são típicos. Para que tantos rosários, tantas confrarias e devoções exteriores à Virgem Santa? Há nisso muita ignorância,
é fazer chacota da nossa religião. Falai-me dos que se devotam a Cristo. Eles pronunciam o seu santo nome sem tirar da cabeça o chapéu, sem a devida reverência. Digo entre parênteses. É preciso recorrer a Cristo. Ele é o nosso único mediador. É preciso pregar Cristo. Eis a sólida doutrina. O que dizem é verdade em certo sentido, mas segundo o aplicam, a fim de tolher a devoção à Santíssima Virgem, torna-se muito perigoso. É como um laço sutil do maligno sob a capa de um bem maior, porque nunca se honra mais a Cristo do que quando muito se honra a Nossa Senhora, pois a ela não se honra senão para com mais perfeição honrar a Cristo, pois a ela não se vai senão para trilhar o caminho cujo termo buscamos, que é Jesus. A Santa Igreja com o Santo Espírito bendiz, primeiro a Virgem Santíssima e só depois a Cristo. Não que Maria seja mais que Jesus Cristo ou a ele se iguale. Isso seria intolerável heresia. Mas é que para melhor bendizer a Cristo, é preciso antes bendizer a Maria. Digamos, pois, com todos os devotos de Virgem Santa, contra todos os falsos devotos escrupulosos. Ó Maria bendita, sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Os devotos exteriores são as pessoas que fazem consistir toda a devoção à Virgem Santíssima em práticas externas. Gostam só do exterior da devoção à Santíssima Virgem, pois lhe falta um espírito interior. Rezam muitos rosários com pressa, assistem às missas sem atenção, vão às procissões sem devoção, ingressam nas confrarias de Nossa Senhora sem mudar de vida, sem reprimir as paixões, nem imitar as virtudes dessa Virgem tão santa. Não se aprazem senão com o sensível da devoção, sem saborear o que há de sólido e concreto. Se durante a prática o prazer sensível não lhes reproduz na alma, julgam que já nada fazem, desnorteiam-se, desistem de tudo ou tudo fazem desordenadamente. O mundo está cheio desse gênero de devotos exteriores, e são eles os que mais criticam as pessoas de oração, que se dedicam à devoção interior, sem contudo desprezar o exterior de modéstia, que anda de mãos dadas com a verdadeira devoção. Os devotos presunçosos são os pecadores abandonados às paixões, ou os amantes do mundo, os quais, intitulando-se cristãos e devotos da Santíssima Virgem, escondem o orgulho, ou a avareza, ou a impureza, ou a embriaguez, ou a cólera, ou a blasfêmia, ou a maledicência, ou a injustiça, etc. Dormem sossegados em meio a tantos maus hábitos, sem fazer sequer o menor esforço para se corrigirem, sob a excusa de serem devotos da Virgem. Asseguram que Deus os perdoará, que não morrerão sem se confessar, nem serão condenados porque rezam o terço, jejuam os sábados, pertencem à confraria do Santo Rosário ou Escapulário, ou às suas respectivas congregações, porque vestem o hábito ou trazem consigo a cadeia de Santa Maria, e etc. Quando alguém lhes diz que a devoção que proclamam ter não passa de uma ilusão do demônio e de uma perigosa presunção capaz de os condenar, não querem acreditar. Dizem que Deus é bom e misericordioso e não nos criou para condenar. Dizem que não há homem que não peca, nem morrerão sem confessar, e que basta na hora da morte um bom ato de contrição. Além do mais, que são devotos da Virgem que usam o escapulário, que rezam dia a dia sem falha nem vaidade, 7 Pai Nossos e 7 Ave-Marias para honrá-la. Rezam até mesmo, às vezes, o terço e o ofício da Santíssima Virgem, jejuam, etc., para reafirmar o que dizem e aumentar a própria cegueira. Aludem a qualquer história ouvida ou lida em livro qualquer, sejam verdadeiras ou falsas, pouco importa, onde se narra como prova que algumas pessoas que morreram em pecado mortal sem confissão,
por haverem em vida rezado algumas orações, ou feito algumas práticas de devoção à Virgem Santíssima, ou foram ressuscitadas para se confessarem, ou suas almas continuaram unidas ao corpo até a confissão, ou ainda, por misericórdia de Santa Maria, conseguiram de Deus, na hora da morte, a contrição e o perdão dos pecados, e com isso foram salvas. Esperam os devotos presunçosos o mesmo para si. Nada é mais condenável no cristianismo que essa presunção diabólica, pois se pode verdadeiramente dizer que se ama e honra a Santíssima Virgem, quando por seus pecados fere, transpassa, crucifica e ultraja impiedosamente a Jesus Cristo, seu Filho? Se Maria fizesse voto de salvar, pela sua misericórdia, esse tipo de gente, ela autorizaria o crime, teria parte na crucificação e no ultraje a seu Filho. Quem o ousaria pensar? Digo que abusar assim da devoção à Santíssima Virgem, a qual é a mais santa e sólida, depois da devoção a Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, seria cometer um terrível sacrilégio. Depois do sacrilégio de comungar indignamente, é o pior e o mais imperdoável de todos. Confesso que para ser verdadeiro devoto da Virgem Santa, não é absolutamente necessário ser tão santo a ponto de evitar todo o pecado, embora isso seja desejável. Mas é preciso, pelo menos, veja-se bem o que eu vou dizer. Primeiro, ter uma sincera resolução de, no mínimo, evitar todo o pecado mortal, os quais ultrajam tanto a mãe quanto ao filho. Segundo, fazer violência contra si para evitar o pecado. Terceiro, fazer parte nas confrarias, recitar o terço, o Santo Rosário ou outras orações, jejuar aos sábados, etc. Essas coisas são de inestimável utilidade à conversão do pecador, mesmo o mais endurecido. E se for tal o meu leitor, ainda que esteja ele com o pé no abismo, aconselho a todos, com a condição de praticar essas boas obras, na intenção de conseguir de Deus, por intercessão de Nossa Senhora, a graça da contrição e o perdão dos pecados, e de superar seus maus hábitos e não permanecer tranquilamente no pecado, contra o remorso da consciência, ou contra o exemplo de Cristo e dos santos e contra as máximas do Santo Evangelho. Os devotos inconstantes são os que se devotam à Virgem de vez em quando, por intervalos e por capricho. Ora tíbios, ora fervorosos, ora parecem dispostos a tudo fazer por serviço dela. Pouco depois, porém, já não são os mesmos. Abraçam no princípio todas as devoções à Santíssima Maria. Ingressam em suas confrarias e em pouco tempo já não praticam as regras com fidelidade. Mudam como a lua, e como a lua, estão sob os pés de Maria, porque são volúveis e indignos de serem contados entre os servos dessa Virgem fiel, que possuem a constância e a fidelidade por herança. É melhor não se sobrecarregar com muitas orações e práticas de devoção, e fazer pouco com amor e fidelidade, apesar do mundo, do diabo e da carne. Ainda há outros falsos devotos à Santíssima Virgem, que são os devotos hipócritas, que cobrem seus pecados e mau hábitos com o manto dessa Virgem fiel, a fim de passar aos olhos dos homens aquilo que não são. E ainda há os devotos interesseiros, que só recorrem a Santa Maria para ganhar alguma disputa, por evitar algum perigo, por conseguir a cura de uma enfermidade ou por qualquer outra necessidade. Sem tais interesses, dela se esqueceriam. Esses não são aceitáveis diante de Deus, nem de sua Santa Mãe. Guardemo-nos, pois, de não sermos contados entre o número dos devotos críticos que em nada creem e a tudo criticam, dos devotos escrupulosos que temem devotar-se demais a Santa Maria por respeito a Cristo, dos devotos exteriores, cuja devoção consiste em práticas externas,
dos devotos presunçosos que sob a escusa de sua falsa devoção a Santa Maria, apodrecem nos seus pecados, dos devotos inconstantes que por leviandade mudam as práticas de devoção ou delas desistem, ao menor sopro de tentação mundana, dos devotos hipócritas que ingressam nas confrarias e usam as insígnias de Santa Maria a fim de se passarem por bons, e enfim dos devotos interesseiros que não recorrem a Santa Maria senão para se livrar dos males do corpo ou dela conseguirem bens temporais. Havendo revelado e condenado as falsas devoções à Virgem Santa, resta em poucas palavras expor a verdadeira, que é interior, terna, santa, constante e desinteressada. Primeiramente, a verdadeira devoção à Virgem Santíssima é interior, ou seja, nasce do espírito e do coração, da estima que se tem a Santa Maria, da elevada ideia de que suas grandezas se formam e do amor que a ela se vota. Em segundo, eterna, ou seja, cheia de confiança na Virgem Santa, como uma criancinha que tem a sua mamãe. Impele a alma a recorrer a Santa Maria em todas as necessidades do corpo e do espírito, com muita simplicidade, confiança e ternura. Suplica o auxílio de sua boa mãe a todo instante, em todo lugar e em todas as coisas, quer nas dúvidas para ser esclarecida, quer nos descaminhos para ser reencaminhada, quer nas tentações para ser suportada, quer nas fraquezas para ser fortalecida, quer nas quedas para ser levantada, quer nos desânimos para ser reavivada, quer nos escrúpulos para deles se livrar, quer nas cruzes, trabalhos e vicissitudes da vida, para ser consolada. Enfim, em todas as moléstias do corpo e do espírito, Maria lhe é o recurso hábil, que se pode recorrer sem medo de aborrecer a essa boa mãe, nem de desagradar a Jesus Cristo. Em terceiro, a verdadeira devoção a Santa Maria é santa, ou seja, conduz a alma a evitar o pecado e a imitar as virtudes da Santíssima Virgem, sobretudo sua humildade profunda, sua fé viva, sua obediência cega, sua oração contínua, sua mortificação universal, sua pureza divina, sua caridade ardente, sua paciência heróica, sua doçura angélica e sua sabedoria divina. Eis as 10 principais virtudes da Santíssima Virgem. Em quarto, a verdadeira devoção a Santa Maria é constante, fortifica a alma no bem e a leva a não desistir com facilidade de suas práticas de devoção. Torna-a corajosa para se opor ao mundo com suas modas e máximas, à carne com seus aborrecimentos e paixões, ao diabo com suas tentações, de sorte que uma pessoa verdadeiramente devota a Maria não é volúvel, nem triste, nem escrupulosa, nem medrosa. Isso não significa que ela não caia ou mude, vez por outra, na sensibilidade da sua devoção, mas sim que, se cair, levanta-se, estendendo as mãos à sua boa mãe. Se perde o gosto e as consolações sensíveis da devoção, não se aborrece, porque o justo e fiel devoto de Maria vive da fé em Cristo e em Maria, e não de sentimentos corpóreos. Em quinto, por fim, a verdadeira devoção à Virgem Santa é desinteressada, ou seja, inspira a alma a não buscar-se a si mesma, mas a Deus, só em sua Santa Mãe. O verdadeiro devoto de Maria não serve a essa augusta rainha por espírito de lucro ou interesse, nem por algum bem temporal ou eterno, corporal ou espiritual, mas unicamente porque ela merece ser servida e Deus nela. Ele não ama Maria só porque ela lhe faz bem ou dela espera bens,
mas porque ela é amável. Por isso, ele a ama e serve. Assim, com fidelidade no desgosto e na aridez, como na doçura e nas consolações sensíveis. Ele a ama, assim no Calvário como nas bodas de Caná. Oh, como um tal devoto de Santa Maria, que em nada se busca, nos serviços que lhe faz, é agradável e precioso aos olhos de Deus e de sua Santa Mãe. Mas como ele é raro em nossos tempos. E foi a fim de não mais raro ser, que tomei a pena em mãos, a escrever no papel que ensinei em público, com fruto e em particular nas minhas missões por longos anos. Já muito tenho dito da Santíssima Virgem, mas dela muito mais direi, e tanto mais omitirei, seja por ignorância, insuficiência ou falta de tempo em meu propósito de formar um verdadeiro devoto de Maria e um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Oh, como bem usada a minha pena seria, se este simples escrito caísse nas mãos de uma alma bem nascida, nascida de Deus e de Maria, e não do sangue ou da vontade da carne, tampouco da vontade do homem, descobrindo-lhe e inspirando, por graça do Espírito Santo, a excelência e o valor da sólida e verdadeira devoção à Santíssima Virgem, que ora hei de escrever. Soubesse eu que meu sangue criminoso pudesse servir para inculcar nos corações as verdades que escrevo em honra à minha querida Mãe Senhora, de quem sou o último dos filhos e escravos. Em vez de tinta, dele me serviria para formar estes caracteres na esperança de boas almas encontrar, que por cuja fidelidade à prática que venho ensinando, a minha amada Mãe e Senhora compensem as perdas que lhe causaram minha ingratidão e infidelidade. Sinto-me animado para crer e esperar, mais do que nunca, a tudo o que profundamente gravarei no coração, e que de há muito peço a Deus, a saber, que cedo ou tarde, como nunca, terá a Santíssima Virgem muitos filhos, servos e escravos de amor, e que por meio dela Jesus Cristo, meu amado Senhor, reinará nos corações mais do que nunca. Já antevejo muitas bestas em fúria, que virão para rasgar com seus dentes demoníacos a este pequeno escrito, e a quem o Espírito Santo se serviu de escrevê-lo. Ou pelo menos virão para envolvê-lo nas trevas e no silêncio de uma gaveta esquecida, para que ninguém o veja. Eles hão de perseguir e até mesmo atacar os que o lerem e o puserem em prática. Mas que importa? É ainda melhor. Essa visão me encoraja e reanima de esperar grande sucesso, ou seja, um robusto esquadrão de bravos e valentes soldados de Cristo e Maria, de ambos os sexos, em som de guerra contra todo o mundo, contra o diabo e contra a natureza corrompida, nos tempos perigosos e inauditos que se avizinham. São muitas as práticas da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, cujas principais me contento a ensinar. Honrá-la como a digna Mãe de Deus pelo culto de hiperdulia, ou seja, estimar e honrar a Mãe de Deus acima de todos os santos, segundo a obra-prima da graça, e a primeira depois de Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Meditar em suas virtudes, privilégios e atos. Contemplar suas grandezas. Fazer-lhe atos de amor, louvor e reverência. Invocá-la. Oferecer-se e unir-se a ela. Fazer atos em vista de agradá-la. Começar, continuar e terminar todas as ações por ela, nela, com ela e para ela, a fim de as fazer também por Cristo, com Cristo e para Cristo, nosso fim último. Mais adiante havemos de explicar esta última prática. A verdadeira devoção a Santa Maria possui também diversas práticas exteriores, sendo as principais: alistar-se em suas confrarias e entrar em suas congregações, ingressar nas ordens religiosas fundadas em sua honra, publicar seus louvores, esmolar, jejuar
e mortificar o espírito ou o corpo em sua honra. Trazer consigo suas insígnias, como o Santo Rosário ou o terço, ou o escapulário, ou a pequena cadeia. Recitar com atenção, devoção e modéstia, ou o Santo Rosário composto de 15 dezenas de Ave-Marias, em honra aos 15 principais mistérios de Jesus Cristo, ou o terço de 5 dezenas, que é a terça parte do Rosário, seja em honra aos 5 mistérios gozosos, a saber, a Anunciação, a Visitação, a Natividade de Cristo, a Purificação e o Encontro de Jesus no Templo. Seja em honra aos 5 mistérios dolorosos, a saber, a Agonia de Cristo no Jardim das Oliveiras, a Flagelação de Cristo, a Coroação de Espinhos, o Carregamento da Cruz e a Crucificação. Seja em honra aos 5 mistérios gloriosos, a saber, a Ressurreição de Cristo, a Ascensão, a Descida do Espírito Santo, ou Pentecostes, a Assunção de Santa Maria ao céu de corpo e alma e a sua coroação pelas 3 pessoas da Santíssima Trindade. Pode-se, ademais, rezar um terço de 6 ou 7 dezenas, em honra aos anos que supostamente a Virgem Santa viveu na terra, ou a coroinha de Santa Maria, composta de 3 Pai Nossos e 10 Ave-Marias, em honra à sua coroa de 12 estrelas, ou privilégios, ou o ofício de Nossa Senhora, tão universalmente quisto e recitado na Igreja, ou o pequeno saltério de Santa Maria, que São Boaventura compôs em sua honra, sendo assim tão terno e devoto que não pôde recitar-lhe sem comoção, ou os 14 Pai Nossos e Ave-Marias, em honra às suas 14 alegrias, ou demais orações, hinos e cânticos da Igreja, como o Salve Regina, o Alma Mater, ou o Regina Coeli, de acordo com os tempos, ou Ave Maria Estrela, o Gloriosa, Magnífica, ou demais orações de devoção de que os livros estão cheios. Cantar e fazer cantar em sua honra os cânticos espirituais. Fazer-lhe certa quantidade de genuflexões ou reverências, dizendo-lhe, por exemplo, todas as manhãs, 70 ou 100 vezes, Ave Maria, Virgo Fidelis, para por meio dela conseguir de Deus a fidelidade, as graças de Deus durante o dia. E à noite, Ave Maria, Mater Misericordiae, para por meio dela pedir perdão a Deus dos pecados cometidos no dia. Cuidar das suas confrarias, enfeitar seus altares, coroar ou embelezar suas imagens. Levar e fazer levar suas imagens em procissão e trazer uma consigo, como poderosa arma contra o maligno. Encomendar a fabricação de suas imagens por de seu nome e colocá-los nas igrejas ou nas casas, ou pendurar nas portas e nas entradas das cidades das igrejas e das residências. Consagrar-se a ela de maneira solene e especial. Um sem número ainda há de outras práticas da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, inspirada pelo Espírito Santo às santas almas, muitíssimo santificadoras, cuja leitura se há de fazer na obra Paraíso Aberto à Filádia, escrita pelo padre da Companhia de Jesus, onde ele compila um grande número de devoções praticadas pelos santos em honra à Santíssima Virgem, que maravilhosamente servem para santificar as almas, desde que feitas como devem, ou seja, com boa e reta intenção de agradar só a Deus, de se unir a Cristo como a seu fim último e de edificar o próximo. Com atenção, sem distração voluntária. Com devoção, sem pressa nem negligência. Com modéstia e compostura, reverente e edificante do corpo. Por fim, veementemente protesto que, havendo eu lido quase todos os livros que tratam da devoção à Santíssima Virgem, e havendo familiarmente conversado com as pessoas mais santas e sábias destes tempos, não conheci, nem aprendi nenhuma prática de devoção a Santa Maria mais semelhante à que hei de expor,
que da alma tanto mais sacrifícios exige por Deus, tanto mais a esvazia de si mesma e do amor próprio, tanto mais fielmente a conserva na graça e a graça nela, tanto mais perfeita e facilmente a une a Cristo, e que é, enfim, tanto mais gloriosa a Deus, santificante a alma e útil ao próximo. Como o essencial dessa devoção consiste no interior a ser por ela formado, não será, pois, igualmente compreendida por todos. Uns se apegarão ao que ela tem de exterior, sem ir além, e muitos assim o farão. Outros, menos numerosos, adentrarão em seu interior, mas só vão subir um degrau. E quem subirá no segundo? Quem chegará no terceiro? Quem, por fim, aí eternamente ficará? Só aquele a quem o Espírito de Jesus Cristo revelar este segredo, a cujo conhecimento ele mesmo conduzirá a alma fidelíssima para, de virtude em virtude, de graça em graça e de luzes em luzes, avançar, para então chegar até a transformação de si mesmo em Cristo e a plenitude de seu tempo na terra e sua glória no céu.